Olá, eu sou Ana Paula Teles do Exploração Criativa. E eu sou a Andréia Ruisla, do perfil Biologia com Andréia. E se você tem interesse em saber mais sobre protagonismo estudantil sob o ponto de vista da BNCC e do novo ensino médio, então acompanhe esse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Se você está acompanhando a nossa série sobre inovação na educação, já deve ter percebido que tanto eu quanto a Ana Paula defendemos a ideia de que a inovação depende muito mais de como os professores interagem com os estudantes e das suas concepções sobre educação. Então, inserir novas tecnologias nas suas aulas ou adotar metodologias ativas ou diferentes abordagens de ensino-aprendizagem de nada adiantam se você se mantém no centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, é necessário transferir esse papel de protagonista para os estudantes. Mas você já pensou qual é a necessidade de fazer esse movimento, de sair do centro e deixar o aluno como protagonista? Para pensar na resposta a essa pergunta, vamos analisar um exemplo de Rubem Alves. Nós vamos deixar o relato desse exemplo disponível também para vocês na descrição do vídeo. Nesse vídeo de Rubem Alves, ele fala que certa vez ele queria muito comer uma fruta que estava no pé de uma árvore, que essa árvore era muito alta. Então, ele teve que construir um dispositivo que pudesse ajudá-lo a pegar essa fruta que estava no topo da árvore. Então, nessa situação, perceba que a necessidade fez com que ele corresse atrás do conhecimento e de uma forma de suprir a necessidade que ele tinha, que era o desejo de comer essa fruta. Ao analisar esse exemplo, Rubem Alves destaca que o aprendizado ele veio da necessidade de resolver um problema. E assim como ele, outros teóricos como Paulo Freire e Maria Montessori também contribuíram para essa discussão do que é preciso fazer para transformar a educação, gerando aprendizagens significativas. E a BNCC faz parte desse longo processo de discussão e de reflexão. Atualmente, a neurociência também tem colocado essa questão do protagonismo estudantil como algo muito importante para a aprendizagem. Então, ao estudar como o cérebro aprende, já se sabe que quanto mais você articula novas informações àquilo que o seu aluno já sabe, mais você contribui para que a aprendizagem seja duradoura. Agora imagine a seguinte situação: uma aula em que os alunos assistem passivamente às explicações de um professor sobre um determinado assunto e que ele destaca alguns tópicos importantes e que o aluno entende que ele precisa memorizar aqueles tópicos. Nesse tipo de aula, o número de conexões neurais que estão sendo formadas é muito menor quando você compara com uma aula em que o professor tenta resgatar os conhecimentos prévios dos alunos e associá-los a novas informações, ou quando você expõe os seus alunos a situações em que eles precisam discutir um problema e comunicar a solução para esse problema para toda a turma. Então percebam que você vai contribuir mais para que novas conexões neurais sejam formadas se você coloca o aluno mais participativo, mais pensante e ativo na sua aula. Dessa forma, você vai contribuir para uma aprendizagem mais duradoura. Outra evidência que a neurociência traz para estimular essa aprendizagem significativa e duradoura é que o cérebro aprende melhor informações que ele julga relevante e que tem relação com as preferências de cada indivíduo. E daí a importância de você conhecer os estudantes, para você ter ideias de como tornar o conhecimento relevante e
relacionado às preferências que ele tem na medida do possível. E como podemos nos apoiar na BNCC para desenvolver o protagonismo dos estudantes? Você já pensou sobre isso? Que você pode usar esse documento oficial para tornar suas aulas mais inovadoras? A BNCC vai reforçar essa necessidade de protagonismo dos estudantes, principalmente por defender a aprendizagem por competências. Argumentar, refletir, pensar criticamente, investigar, solucionar problemas são competências que só se desenvolvem de forma ativa. Vamos pensar, por exemplo, em argumentar. Se aprende a argumentar participando de situações que demandam essa competência. Você pode até aprender e se aprimorar lendo sobre teorias da argumentação, mas é a participação ativa em situações que demandam essa competência que vão contribuir para o desenvolvimento dela, não é mesmo? No vídeo sobre protagonismo, lá da série Inovação na Educação, se você não assistiu ainda, clica no card aqui para você assistir. O que nós fizemos? Nós analisamos aulas práticas e te mostramos como que a forma de interagir ela pode te ajudar a aumentar o protagonismo dos estudantes. Essas análises, elas podem te inspirar a trabalhar de forma inovadora em qualquer nível de ensino. E no ensino médio, elas podem te ajudar bastante, principalmente na carga horária obrigatória de cada área do conhecimento. Segundo a BNCC, esse protagonismo ele vai se desenvolver ao longo de todo o percurso na educação básica e começa lá no ensino fundamental com o desenvolvimento da aprendizagem por competências e no ensino médio associa essas competências com os projetos de vida dos estudantes. E o que são esses projetos de vida? Esses projetos eles vão incluir as decisões dos estudantes, tanto em relação ao que eles vão estudar, o que eles querem se especializar, escolhas profissionais, quanto também escolhas relacionadas ao estilo de vida, né? Escolhas saudáveis, sustentáveis e éticas. A BNCC também traz a ideia de que a escola existe por e para o estudante. Dessa forma, a escola deve adotar uma postura acolhedora que possibilite o desenvolvimento integral desse estudante e também permita a flexibilização do currículo. De que forma? Através dos itinerários formativos. Você já ouviu falar desses itinerários formativos? Esses itinerários formativos, eles são uma carga horária optativa que os estudantes podem escolher a partir dos seus interesses, dos seus sonhos e também das suas realidades locais. Dessa forma, essa formação ela vai além da carga horária obrigatória de cada área do conhecimento, em que são definidas as habilidades essenciais na BNCC. Esses itinerários formativos, eles podem ser oferecidos de diferentes formas, como oficinas, projetos, ensino profissionalizante ou técnico e até um aprofundamento das áreas tradicionais de conhecimento. O foco desses itinerários formativos é o desenvolvimento do protagonismo. Então, a escolha dos procedimentos, das metodologias, vão todas estar relacionadas com esse protagonismo. E a BNCC, ela propõe alguns eixos estruturantes, que a gente vai apresentar agora para você e te apresentar também algumas ideias, alguns exemplos que podem te inspirar. O primeiro eixo estruturante é investigação científica. Olha só o que está relacionado com esse eixo. Supõe o aprofundamento de conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em procedimentos de investigação voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e demandas locais e coletivas e a proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Se engana quem acredita que esse eixo estruturante está relacionado só à área das ciências da natureza. Lembre-se dos nossos vídeos
sobre a BNCC e investigação era uma competência geral, ou seja, todas as áreas do conhecimento precisam se alinhar para desenvolver essa competência dos estudantes. Uma forma de desenvolver projetos relacionados a esse eixo estruturante é desenvolver projetos de iniciação científica. Algumas escolas, elas têm buscado parceria com as universidades para poder estimular esses projetos de iniciação científica de estudantes, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Mas se sua escola não oferece esses projetos de iniciação científica, não se restringe a eles. No meu caso, eu desenvolvi o projeto de iniciação científica como um projeto extracurricular por minha conta. E eu tive o apoio da escola, claro, mas a iniciativa foi minha, não era um projeto institucional. O que eu fiz? Eu levei os meus estudantes do 9º ano para conversar com o coordenador do evento e também com os graduandos, né, das diferentes áreas do conhecimento. Então, eles tiveram a oportunidade de ver como que o conhecimento é produzido na universidade e se inspirar, né, nas formas de divulgação desse conhecimento também. Quando voltamos para a escola, eles se organizaram individualmente ou em grupo e definiram qual que era o tema que eles queriam investigar mais profundamente. E o mais importante, podia ser de qualquer área do conhecimento. E nesse processo apareceu projetos muito diversos, desde dobra espacial até teorema de matemática, politização da juventude. Eles realmente se engajaram para desenvolver tanto trabalhos empíricos, né, que envolvia coleta de dados e análise, quanto trabalhos mais teóricos, como esse da dobra espacial. Como muitos trabalhos estavam fora do meu domínio de conhecimento, o que eu fiz? Eu convidei outros professores de outras áreas para analisar esses trabalhos que os alunos produziram e também para dar sugestões de artigos e outros materiais que eles poderiam consultar para desenvolver e deixar o trabalho com mais credibilidade. E o mais interessante foi o nível de engajamento desses estudantes e a quantidade de competências que eles puderam desenvolver nesse processo, como argumentar, pensar criticamente, analisar e coletar dados, resolver problemas, habilidades comunicativas e tantos outros. Vamos então ao segundo eixo estruturante, processos criativos. O que consiste esse eixo? Supõe o uso e o aprofundamento do conhecimento científico na construção e criação de experimentos, modelos, protótipos para a criação de processos ou produtos que atendam a demandas para a resolução de problemas identificados na sociedade. Como eu falei antes, os projetos eles podem permear mais de um eixo estruturante. Então, com relação a esse eixo estruturante, às vezes tem muita proximidade com o anterior. Para exemplificar esse eixo, nós lembramos de escolas que estão investindo muito em robótica e em clubes de ciências e estão ajudando os estudantes a desenvolverem produtos como embalagens sustentáveis, combustíveis, armadilhas para dengue, né, usando garrafa PET, jogos digitais, aplicativos. E falando desses exemplos, eu também tive a oportunidade de coordenar o Clube de Ciências de uma escola pública federal. E nesse projeto, os estudantes fizeram jogos digitais usando o RPG Maker, que é uma ferramenta gratuita. E foi muito interessante, porque apesar de chamar Clube de Ciências e muita gente só pensar em ciências da natureza, os estudantes desenvolveram um jogo sobre feudalismo, sobre biomas, sobre água e sobre vários outros temas. Além disso, o grupo das meninas que não estavam muito afim de fazer jogos, elas desenvolveram aplicativos. Foi muito interessante porque um grupo pensou na sexualidade, então para dialogar e apresentar conteúdo para jovens, enquanto que o outro grupo estava pensando nos idosos e desenvolveram um aplicativo que apresentava informações e facilitava a vida dos idosos em relação à saúde e qualidade de vida. Foi sensacional também,
porque os alunos estiveram muito engajados e também puderam desenvolver muitas competências ao trabalhar com esses projetos. O terceiro eixo estruturante é mediação e intervenção sociocultural. Olha só o que fala esse eixo. Supõe a mobilização de conhecimentos de uma ou mais áreas para mediar conflitos, promover entendimento, implementar soluções para questões e problemas identificados na comunidade. Olha que oportunidade brilhante para poder desenvolver projetos interdisciplinares, como simulações na ONU ou simulações em assembleias em que a comunidade decide se vai implantar ou não uma hidrelétrica ou uma mineradora, ou simulação de debates sobre questões relacionadas a seres vivos geneticamente modificados. Olha que fértil esse eixo estruturante. 2 documentários que podem te ajudar a elaborar debates sobre esses assuntos são Seleção Artificial e Ser Tão Velho Cerrado. Todos 2 estão disponíveis na Netflix. Outra coisa que pode te inspirar é uma sequência didática que tem nessa sequência a simulação de uma assembleia em que os estudantes eles precisam usar conhecimentos sobre plásticos, né, principalmente relacionados à estrutura química desses materiais, para decidir sobre que destinação vão dar para os plásticos que estão poluindo a comunidade em que eles vivem. Apesar de ser voltado mais para o conhecimento da química, você pode usar esse material para se inspirar em como estruturar uma sequência favorável a esse tipo de projeto. Nós vamos deixar o link aqui na descrição, aí você corre lá para dar uma olhada, tá bom? O quarto e último eixo estruturante é empreendedorismo. E olha só em que ele consiste. Supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso das tecnologias. Mais uma vez, excelente oportunidade para trabalhos interdisciplinares. E que tipo de projetos que você pode desenvolver relacionados a esse eixo estruturante? Pode estimular, por exemplo, os estudantes a desenvolverem seus talentos e suas habilidades e desenvolverem produtos que podem ser vendidos em feiras. Além deles aprenderem sobre o desenvolvimento do próprio produto, ainda tem outras questões que podem ser trabalhadas, como administração, né, a questão financeira e também relacionamento com o cliente. Um outro tipo de produtos que os estudantes podem produzir são infoprodutos, como e-books, cursos, infográficos. Um exemplo disso foi uma iniciativa de alunos da escola privada que, nesse período da pandemia, começaram a desenvolver videoaulas com o objetivo de dar acesso ao conhecimento a alunos da escola pública que não estavam tendo aulas. Olha que legal! Para te ajudar no desenvolvimento desses projetos relacionados a esse eixo estruturante, você pode também estabelecer parcerias com empresas, startups. O Sebrae também é uma boa fonte de inspiração para trabalhos empreendedores. Nós vamos deixar o link do Sebrae aqui na descrição, tá bom? E aí, gostou dessas ideias? Quais te inspiraram mais? Essas discussões sobre o novo ensino médio já chegaram na sua escola? Deixa aqui nos comentários, o seu feedback é muito importante para a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Até mais! E até a próxima!